Pronto? Olá, sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje com dois convidados para lá de especiais, professora Márcia, professor Leandro. A gente vai bater um papo aqui super bacana hoje sobre gestão de empresas, sobre times comerciais, time de vendas. A gente vai falar também sobre o NET, vamos falar também sobre o ensino superior. Enfim, o bate-papo hoje está imperdível. Eu já vou começar logo aqui passando a palavra aqui para eles se apresentarem, falarem um pouquinho aí da história de vocês, da carreira de vocês. Professora Márcia, seja bem-vinda. Professor Leandro, bem-vindo. É muito bom ter vocês hoje aqui com a gente. Muito obrigada, Zé, às vezes. Muito obrigado. Primeiras damas, né? Né? Primeiras damas, vamos lá. Para a gente é um prazer estar aqui, né? É muito bom poder falar do que a gente gosta, né? Então, Verdade. para a gente isso não é trabalho, é um momento de divertimento. A gente poder falar sobre gestão, poder falar sobre projetos que brilham os olhos, né? Bem, mas vamos lá, vamos nos apresentar. Eu sou a Márcia, sou administradora já há 20 e poucos anos e estou nessa área de gestão e ensino superior e essa parte de, vamos dizer, levar, né, conhecimento dessa área de gestão já há 17 anos. Já fui coordenadora de curso, professora de graduação e pós-graduação eu ainda sou, e a gente está na área de treinamentos e consultorias já há 3 anos, né, com a Lumia Inteligência de Negócios, onde a gente consegue fazer essa ponte, né, do que nós ensinávamos na faculdade e a gente ouvia muito sobre, mas isso é muito bonito na teoria, na prática é diferente. E isso sempre nos incomodou bastante, porque a gente acredita que nada como uma bela teoria para deixar uma prática cheia de resultados e alta performance. E é isso que a gente vem fazendo há 3 anos por meio da Lumia, buscando levar toda essa parte que a gente já ensinava em sala de aula para as empresas, para que elas possam ter ambientes de trabalho com mais alta performance, com mais resultados, mas também com qualidade de vida, com um bom clima organizacional e tem sido muito bom ver os resultados que eles estão colhendo. Bem, queria primeiramente agradecer ao Hudson pelo convite, muito lisonjeado por isso. Me apresentar também, né? Eu sou Leandro Carlos Magna Bosco, né? Eu venho lá do Paraná, lá da terrinha, né? E já estou aqui em Rondônia há pouco mais de 20 anos, né? Como também sou administrador, né? Formado tem uns 12, 13 anos mais ou menos, né? Me formei aqui em Ji-Paraná, né? Na Ubra. E de lá para cá eu tenho trabalhado como docência universitária há pelo menos 10 anos. Mas eu sou muito do mercado, né? Sempre trabalhei no mercado, indústria, comércio. Então a gente traz a experiência de mercado para a sala de aula e a sala de aula para o mercado. Então, como sócio fundador da Lumia também, a gente traz muito essa experiência que a gente tem dessas dois campos de visão, né, para que os nossos clientes, as pessoas a qual a gente consegue trabalhar, tenham essa visão, né, do que é bom para o mercado, mas também aquilo que é importante pelas teorias administrativas, né, teorias de gestão, para colocar tudo isso na prática, como a Márcia falou agora há pouco. E assim, como que surgiu a ideia da Lumia e quanto que vocês já estão atuando no estado? Já estão atuando no estado todo hoje? Como é que funciona? Como é que está funcionando isso aí na prática? Você tem aí a logo da Lumia, ô Fábio? Solta para nós aí. Bem, na verdade o Leandro falou, ele é do mercado, né? E ele já estava muito no mercado
E eu sempre fui mais de ir para o mercado por meio dos nossos alunos. Eu estava já na coordenação há mais de 10 anos, na coordenação do curso de administração, né, antes da UBRA, depois São Lucas. Passei pela direção administrativa da UBRA por 4 anos, 3 na UBRA e 1 na São Lucas também. E aí eu comecei a sentir que precisava de mais, sabe? Eu precisava transbordar aquilo em outras áreas, e ele já vinha com essa ideia de empresa. E eu era um pouco resistente a isso. Eu achava que lá eu conseguiria agir já colocando esses modelos. Na pandemia, né, em 2020, nós estávamos tentando modelar esse negócio, como a gente faria, e eu não estava ainda vendo propósito, vendo sentido no que a gente estava desenhando. Quando a gente começou a falar que, não sei se vocês percebem, a logo da Lumia é uma áurea, né? Então, quando a gente começou a imaginar que a Lumia podia ser um lugar onde a gente juntaria, né, por exemplo, estagiários, pessoas que já eram nossos alunos, recém-formados, que poderiam fazer parcerias nos negócios com a gente, em projetos que a gente fizesse nas empresas, né? E quando a gente começou a entender que ali poderia ser uma grande área de difusão de conhecimento, que começava na sala de aula, a gente levava isso para a Lumia e de lá a gente transbordava isso para as outras empresas, aí fez sentido para mim. Né, que eu entendi que eu não deixaria de fazer o que eu já estava fazendo, que era dividir esse conhecimento. Eu aprendo muito com os nossos alunos, eu aprendo muito com os nossos egressos, e quando a gente viu que ali a gente poderia misturar tudo isso, levando isso com inovação para as empresas, aí a Lumia surgiu, né, no começo de 2021, ela nasceu, né, no Dia Internacional da Mulher, inclusive, e isso já vem com 3 anos, né? Deixa ele contar como é que ela está hoje. Então essa proposta da Lumia inicial é justamente aliar toda essa visão de compartilhamento de conhecimento, de propagação de conhecimento, unindo os vários conhecimentos de pessoas formadas, não formadas, de mercado, de pessoas das próprias universidades, né, trazer todo esse conhecimento à tona. E a Lumia, ela vem de uma palavra chamada lumiar, né, iluminação. Nós participávamos de um grupo folclórico lá no passado, eu e a Márcia, grupo chamado Fogança, e a gente participou a gente tinha uma música do nosso repertório que chamava muito o lumiar, que é iluminar. Então a gente entende que a Lumia é uma iluminação do caminho das pessoas, né, para os negócios, para a gestão. Uma gestão, definitivamente gestão, né, algo que seja bem focado. Então a partir disso a gente criou a Lumia e desde então, dividindo entre a docência e o mercado, a gente veio mansamente, né, atendendo algumas empresas. Começamos bastante com a pesquisa de mercado, a gente ia realmente para a rua fazer a pesquisa de mercado para essas empresas, saber quem são os clientes, ou saber qual que é a posição de mercado, público-alvo, né, se conhecia as empresas que a gente tinha como cliente, e fomos aí numa vertente muito grande, que é justamente de consultoria. A gente enxergou uma necessidade muito grande de profissionalização das empresas. De Paraná, como Rondônia, como o norte do país, de alguma forma, são regiões novas em termos comerciais versus outras regiões do Brasil, né? Então a gente enxerga uma necessidade muito grande dessa profissionalização de gestão de empresas comerciais, industriais, né, de prestação de serviço, porque essas empresas vieram muito para conquistar espaço, conquistar um lugar novo, conquistar mercado, mas depois que conquista vem o quê? A dificuldade de sustentabilidade, de manter esse negócio.
aí a gente chegou uma grande necessidade de mercado e um grande potencial. A gente enxergava isso tanto pelos alunos que a gente tinha, que trabalhavam nessas empresas, como também filhos ou até mesmo empresários que não tinham algumas técnicas de gestão ou uma mentalidade de gestão. Então, nós começamos a trabalhar também com consultoria e, derivado da consultoria, também treinamentos, né? Treinamentos de venda, treinamento de liderança. Agora tivemos um treinamento recente para secretárias de clínicas ligadas à saúde, porque há uma carência muito grande nessa qualificação, né, e também nessa visão um pouco mais de gestão, de venda, de comercial, para que essas empresas se fortifiquem mais. Eu particularmente, assim, eu sou apaixonado pela área, tá? Eu sou do direito, mas eu nasci com essa veia, né, do empreendedorismo. E eu vejo, aliás, foi uma das coisas assim que eu constatei quando a gente estava vindo para esse mercado, é que, principalmente quando a gente vai falar de planejamento patrimonial, e aí quando a gente vai estudar o perfil dessas empresas, 90% delas são empresas familiares. Sim. E eu vi que você falou ali uma questão que me chamou a atenção, que é exatamente essa questão dos filhos que já vão para a universidade, já com aquela intenção de aprender sobre gestão, né? Procuram os cursos, principalmente os cursos de gestão financeira, cursos de administração, especialmente ali, já voltado ali com essa ideia, né, de passagem de bastão, né, de assumir os negócios da família. E assim, a gente vê que esse ambiente, né, de empresas familiares que a gente tem no Brasil, acaba que mesclando um pouco dessa cultura empírica que as pessoas têm, essa vontade que elas têm de empreender, e ao mesmo tempo exatamente essa carência que você falou de as pessoas aprenderem sobre os processos de gestão, para que esses negócios se tornem sustentáveis ao longo do tempo. A gente sabe a dificuldade que é hoje, né? A quantidade de empresas, por exemplo, que quebram quando você passa isso de pai para filho, né? A falta que faz você não ter processos organizacionais, você não ter uma gestão e uma governança bem definida, né? Você ter estruturas ali não só de gestão financeira, de gestão administrativa, mas principalmente ali a parte de gestão comercial também, né? Eu acho tudo isso daí muito bacana, né? Eu acho assim, realmente existe ali um nicho, né, de atuação ali, tem um potencial muito grande, e eu vejo que tudo isso daí se interliga. A gestão financeira, ela se interliga com a contabilidade, ela se liga com o direito. Isso tudo aí está muito junto, isso tudo aí está dentro de um mesmo conjunto. Pelo menos eu sempre enxerguei dessa forma. Sim, a gente lê hoje o mercado aqui na região da seguinte maneira. Esses pais, eles vieram para cá na década de 80, na década de 90, no início dos anos 2000, e eles são empreendedores, eles têm esse comportamento empreendedor de ir para uma região nova, de começar um projeto, de arriscar. Então, eles foram muito bons em fazer essa empresa crescer. E numa época que aqui não tinha concorrência, nós não tínhamos grandes players aqui, né? Verdade. Nós tínhamos empresas daqui que cresceram, e aí aquelas que tiveram mais visão foram se especializando, mas a gente ainda tem, por incrível que pareça, empresas que são grandes, que agora está começando a entrar esses grandes players, e eles estão assim, e agora o que eu faço? Porque sempre deu certo de um jeito mais amador. E aí agora a gente teve, de 5 anos para cá, no máximo 10, essa troca de bastão, ela está acontecendo, né, de pai para filho. Esses filhos já fizeram faculdade, sim, eles já estão mais preparados, mas eles ainda se sentem
inseguros, porque eles ainda estão com esse pai ainda forte do lado dele, dando comandos, né? E aí é a hora que esse filho, normalmente um ex-aluno nosso, ou alguém que veio, né, que tem alguma história com a gente, eles nos chamam e falam, por favor, né, estão entrando grandes players, nós precisamos sim de processos, precisamos de indicadores, precisamos trabalhar melhor com uma margem mais real, né, do que a gente tem aqui de lucratividade, para entendermos como nós vamos agir, porque quem está vindo muito forte, está vindo com jogo de gente grande. Né? Então, é aonde a gente percebe que agora o nosso mercado aqui no interior do estado, ele está ficando mais profissional, por causa desses novos entrantes. E essa questão que você falou é interessante, porque às vezes a gente tem dificuldade de se olhar no espelho. E eu vejo assim, tem muitas empresas que às vezes erram nesse diagnóstico, porque o bom resultado às vezes mascara algumas falhas que estão acontecendo. E aí é justamente quando entram esses grandes players que exploram isso daí, e eles são mais bem estruturados para isso, né? Então eles conseguem passar por esses momentos de turbulência com mais facilidade, justamente porque eles têm uma organização maior, têm uma estrutura maior. Sim. E muitas das vezes é onde ali o pequeno, médio, ou aquela pessoa que teve o teu negócio aqui até então sem nenhuma interferência, né? Ali nadando ali de braçada, vamos dizer assim, né? E de repente chega alguém ali para competir com ele e aí automaticamente exige dele essa profissionalização, esse nível de melhoria, esse nível de busca, né? De aprimoramento, né? Em todos os processos dele. E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão se preocupando com isso. Então, as empresas hoje, elas estão fazendo esse autodiagnóstico, elas estão se olhando no espelho e estão buscando melhorar aonde precisam. Sim. E isso eu acho muito importante. Eu venho acompanhando esse mercado já de algum tempo. A gente costuma dizer que quem atua na área tributária fica olhando ali para muitos detalhes. A gente fica buscando ali as vírgulas, né? E muitas das vezes o problema não está nem na tributação, muitas das vezes o problema não está nem ali na gestão financeira. Exato. Às vezes o problema é uma raiz mais profunda. Às vezes a gente tem que buscar soluções em outros setores da empresa, em outras áreas da empresa que a gente não está conseguindo visualizar ali. Eles podem até desaguar lá na tributação, mas nem sempre a raiz do problema está ali. Não, e é muito engraçado. O Leandro vai poder falar melhor sobre isso, porque a gente vende consultoria, mas a gente entrega treinamento, entrega mentoria, né? Porque é muito também na forma de pensar desses gestores. A forma como eles pensam e como eles enxergam tudo isso é que vai fazer com que eles influenciem a equipe deles, por exemplo, né? A forma como se lida com pessoas lá fora, ela está a anos-luz do que nós temos aqui, ou de uma forma geral, né? Então, hoje, se eu não tiver uma equipe engajada, uma equipe que de fato enxerga propósito no que ele está fazendo ali, ele não vai entregar esse alto resultado que os grandes players estão entregando. E é isso que está incomodando, porque nessas empresas, a forma de gerir pessoas sempre foi muito empírica, sempre foi muito do eu mando, você obedece, e hoje isso já não está trazendo resultado. Né? As pessoas no mercado elas já estão comparando, trabalhar ali faz assim, trabalhar aqui é diferente, e eles já estão começando a exigir, né, que isso mude. E aí é onde a gente também tem trabalhado muitas mentorias, né, Leandro? Isso. Tem alguns fatores importantes ali. A Márcia citou alguns ali, mas a situação é o seguinte: dentro da empresa as pessoas ficam muito imersas no dia a dia, no cotidiano, que já é muita coisa, né? Muita atividade, muitas situações para resolver. Quer dizer, a gente de alguma forma vira fazedor. A gente faz. Mas os gestores das empresas, as grandes cabeças, elas precisam
planejar. Precisa parar vários momentos ali das atividades para planejar, para pensar, para orientar equipes, entre outras coisas. Então isso acaba se perdendo ao longo do tempo e as pessoas ficam refém do cotidiano, né, dos apagar incêndios, que isso é muito péssimo. A partir da medida que uma consultoria entra no sentido de orientar, fazer refletir, vamos sentar e pensar na empresa, vamos colocar objetivos, fazer um bom planejamento estratégico, começa a dar direcionamento, entender ou colocar a coisa no prumo, né? No prumo ideal. Então, o resultado vem justamente da busca da mudança comportamental desses gestores, mudar o mindset, como a Márcia falou, mudar a mentalidade, porque ele precisa mudar a mentalidade de somente fazedor, ou de que sempre foi assim, para outras perspectivas. Inclusive no atendimento ou no lidar com a gestão de pessoas de forma humanizada. Então, essa humanização das relações de trabalho, ela precisa existir. E tem pesquisas e pesquisas mostrando que a produtividade, a rentabilidade da empresa que trabalha em humanização dessas relações pessoais dentro da empresa é muito mais rentável, traz muito boas respostas. A questão é como fazer isso, como tratar a equipe, de que forma que eu posso me relacionar melhor. Porque assim, a parte técnica da empresa é algo importante a ser pensada, elaborada, sim, só que ela é mais fácil, ela é mais rápida, esse ajuste técnico. O que é difícil é trabalhar na mudança comportamental da equipe, mas também da gestão. Hoje a gente encontra, e é uma das situações que eu vivencio, que o gestor ele quer pagar para uma consultoria ou para um treinamento para mudar o comportamento do liderado, do funcionário. Mas ele não quer assumir a responsabilidade. Só que ele, para eles, eu já sei tudo. E na verdade a mudança do comportamento precisa também estar principalmente na cabeça do gestor, porque é ele que vai impulsionar. E aquela máxima que coloca que a empresa é a cara do dono, isso é real, é verdadeiro. Então, se o dono ou o gestor imprime um ritmo de trabalho, alguns valores lá, a empresa fica a cara dele. Então, ele é o exemplo, ele é a pessoa que teria que estar puxando a equipe para cima, que está trazendo alternativas, conhecer mercado, trazer novidades, buscar tendências, buscar a profissionalização. E aquilo que você falou, Hudson, detalhes. As empresas ganham dinheiro em detalhes, né? Tributação, a forma de lidar com os fatores que tem ali de legislação, né? Enfim, de novas regrinhas que estão entrando no mercado, justamente porque a competição está acirrada e não dá para fazer mais do mesmo. Tem que justamente essa profissionalização. Sim, até porque você tem que ir ali mesclando a mitigação de riscos e explorando aqueles pontos de melhoria. E isso aí você tem que ter isso aí numa régua para você poder fazer um planejamento estratégico aí de curto, médio e longo prazo, né? Então, normalmente, quando você vai buscar ali dentro de uma empresa, que você vai fazer ali uma coleta de informações, ali um trabalho de início ali de consultoria, você começa ali buscando exatamente para mitigar ali os pontos de risco. Uhum. Você começa ali controlando aquilo ali. Isso eu estou colocando assim do ponto de vista da gestão tributária, sim, né? E daí, depois que você controla e mitiga os riscos, aí você está falando dessa parte aí, legislação, classificação de NCM, por exemplo, às vezes está falando de controles de estoques, isso, às vezes você está falando de conformidade fiscal, cumprimento de obrigações acessórias, mudanças de leis, né? Mudanças de leis, atualizações, tudo isso daí é mitigação de riscos, porque são fatores ali que podem, né, trazer prejuízos para as empresas. Quando você não cumpre as regras, evidentemente que isso tem penalizações.
E hoje é tudo muito online, tá? Uhum. As coisas acontecem em tempo real. Isso. E esse mercado aí está mudando, o fisco também, e os empresários já estão sentindo isso daí, essa necessidade de ter equipes que olham para isso aí constantemente. E aí, depois que você faz essa parte de controle, de mitigação de risco, aí que você vai para uma segunda etapa, que é quando você começa a enxergar ali os pontos de melhoria. Aí você vai buscar créditos, você vai fazer revisões, você vai olhar o que foi pago a maior, o que você pagou indevido, você vai olhar oportunidades de redução, você vai fazer planejamentos tributários, aí você vai para um outro nível, né, para uma outra fase dessa consultoria. Eu acho e é por isso que eu falo, que isso tudo é muito junto. É tudo muito junto. Eu acho assim que... É sistêmico. Exato, uma coisa depende da outra, entendeu? E eu não consigo implementar isso, e você falou da questão da mentalidade, e é impressionante, a gente não consegue implementar isso se você não tiver pessoas dentro da empresa que têm essa visão também. Sim. Inclusive o próprio dono. O próprio dono, principalmente o dono, Sim. porque é dele que vem o comando, é dele que vem o exemplo. Exato. Se ele não liga, se ele não olha, se ele não cobra, evidentemente que os comandados dele, os liderados dele, também vão seguir o mesmo caminho, porque na cabeça dele é automático. Olha, se o dono da empresa não está se incomodando com isso, por que eu vou me incomodar? É uma coisa muito lógica, né? É uma coisa muito lógica. É muito lógico. E assim, igual o Leandro falou, a gente começa fazendo esse planejamento estratégico. Tem vezes que a gente reúne sócios e eles não se reúnem naquela formação de estarem todos sentados ali conversando sobre o futuro da empresa há pelo menos 6 meses, 1 ano, sabe? Então, a gente percebe que a gente precisa, às vezes, começar bem do básico, e não são empresas pequenas, sabe? E que falta, muitas vezes, o básico, Uma que cultura, é né? a comunicação, o alinhamento de perspectiva futura, né? Como eu vou fazer todo esse trabalho que você falou, se eu não sei nem exatamente onde eu quero chegar, ou se a gente concorda onde a gente quer chegar, sabe? Então, assim, vocês são mais dessa área dos processos, né? Eu já estou aqui pensando que eu preciso que esses sócios tenham alinhamento até para a gente poder se comunicar com a equipe, senão a equipe fica perdida. Como é que a equipe vai saber o que ela vai fazer se nem os sócios sabem o que um e o outro querem? De fato, para daqui 2, 3, 5 anos. Tem ações que a gente começa hoje e que a gente só vai ver resultados a médio e longo prazo. Se eles não sabem onde eles querem chegar, a empresa tá sem rumo. Né? Então, a gente quer ganhar dinheiro, ótimo, tudo bem. O mundo inteiro quer ganhar dinheiro. Mas como? De que maneira? Atingindo quais indicadores e resultados? Aí começa a haver até conflitos, porque eles não conversam, sabe? Então, a gente precisa muitas vezes começar alinhando o básico. Comunicação, alinhamento de perspectiva futura, esse alinhamento entre equipe diretiva e equipe executora, vamos dizer, né, os colaboradores, se de fato ele está percebendo que ele está transmitindo uma mensagem que ele não queria para a equipe e ele está pedindo da equipe algo que ele não está conseguindo fazer também. Então, é tudo muito alinhado. Isso daí, essa liderança, e aí vem a mentoria de liderança, é muito mostrar para ele exatamente isso. Olha, desculpa, mas se você não for o espelho da sua equipe positivamente, não vai sair. Esse resultado, eu posso pagar uma consultoria tributária caríssima, e ela vai dar o caminho, e esse caminho não vai ser percorrido. Porque na consultoria a gente entrega ferramentas, a gente mostra processo. Quem tem que dar continuidade são eles. E aí? Até porque, assim, eu acho que também é uma questão você falou da questão comportamental, a gente vê muito isso aí quando a gente começa a estudar sobre PNL, né? E a gente percebe que o nosso cérebro, de um modo em geral, né? Eu acho que o homem, né? O ser humano é assim, ele sempre vai procurar a posição mais confortável. E toda vez que você fala de gestão, toda vez que você fala de mudanças, né, você provoca rupturas. Sim. E é normal, o ser humano ele vai lutar contra isso. E às vezes a gente percebe que tem sabotagens dentro desse processo.
Essas sabotagens, às vezes, acontecem de diversos modos. Às vezes você entra dentro da empresa e você percebe que tem um sócio que quer, o outro tá ali no sentido contrário, tem um outro lá que está colocando defeito, o chefe do RH ele fala que não pode fazer daquela forma. Na verdade, não é que não pode, ele não quer, ele não está disposto a essas mudanças. Sim. Então, assim, isso tudo é muito complexo. Isso tudo é muito complexo, né? Realmente, isso aí é um fator, assim, que é muito desafiador. É muito desafiador. Nesse sentido, até é importante ressaltar o seguinte, que as pessoas até estão a fim de fazer um movimento de mudança, mas assim, ela quer que os outros mudem, que o processo mudem e não seu próprio comportamento, como já disse há pouco, né? Mas uma coisa importante... E tem um preço para pagar. Tem um preço, há um custo, né? Só que até esse custo ele precisa ser enxergado como um investimento e não como um gasto. Perfeito. Né? O que é um investimento? Você dá alguma coisa antes para depois você receber o retorno. E o que eu percebo muito? O empresário já quer dar para já receber imediatamente. Ele quer receber antes de contribuir. Muito. E ele precisa ter um caminho a ser percorrido para ter uma resposta. Né? Então, você investe, por exemplo, no mercado financeiro agora para obter uma lucratividade daqui a um tempo. Ele quer já ter a lucratividade já com esse investimento, essa dificuldade de consultoria. Mas eu quero uma consultoria para me ganhar agora. Porque se eu tiver que gastar agora para ganhar aqui a 6 meses, é gasto. Já não serve. Não vou ficar gastando à toa. Né? Então, é uma questão de mentalidade também. Uma outra coisa que diz respeito à consultoria ou até treinamentos, né? Muita gente acha que para contratar uma consultoria ou para treinar, somente quando a empresa já está indo para o buraco, já está falindo, já está com N problemas. Deve ser olhado ao contrário. Empresas que realmente entendem que uma consultoria é necessária, é justamente que ela quer subir de degrau. O que quer melhorar processo, quer melhorar suas atitudes, como que ela pode sair de um status para outro status, e às vezes ela não sabe como fazer isso ou precisa de ajuda. Então tem grandíssimas empresas brasileiras que contratam consultoria a todo tempo. Uma época uma consultoria financeira, outra época contábil, outra época administrativa ou produtiva, para justamente oxigenar essa gestão, para que venham outras situações de mercado e o requisito básico é a mudança. Né? Então não se faz consultoria se não tiver o processo de mudança. Mudança da mentalidade do gestor, mudança da equipe, mudança de alguns processos que podem tornar a empresa mais rápida, mais ágil, mais eficiente. Então, por isso que a gente trabalha no início de toda a consultoria a questão comportamental. Os treinamentos também, a gente começa pelo comportamental para ir em direção ao técnico, porque se você não convencer que as pessoas precisam mudar de comportamento, vai permanecer como que era ou até piora, né? Porque entra naquela zona de conforto, né? Tá bom assim, para que mudar, para que mexer no time que tá ganhando e por aí vai. Você falando isso aí, me veio à mente aqui uma situação, né? As pessoas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Isso é fato, a gente vê isso aí constantemente. A gente também tem equipes aqui e também faz. É inevitável, né? Você tem que fazer algumas mudanças e normalmente é por isso mesmo. Até porque a questão da parte técnica, a parte da operação, a pessoa busca conhecimento. Hoje você tem inteligência artificial, hoje você tem acesso a cursos, você tem acesso a treinamentos, você tem acesso a um monte de coisa que te ajuda a complementar a parte técnica, né? A parte da orientação. Agora, o comportamento realmente é algo
que se não houver ali uma mudança ali no insight, né? Se a pessoa não realmente ela não buscar isso dentro de si mesma, né? Ela termina, evidentemente que ela termina entrando ali numa espiral ali, né? E esse ciclo vicioso aí faz ela cair de produção, e aí é exatamente aonde entram as quedas de produção, onde as equipes, né, perdem essa competitividade entre si, e muitas das vezes você tem até a necessidade de você começar ali a fazer movimentações ali dentro da equipe, justamente para você poder ir suprindo isso daí. Isso é uma dificuldade que a gente encontra em qualquer empresa por onde a gente passa. Eu costumo dizer o seguinte, a gente faz um paralelo da gestão com o esporte, e a gente observa como que é o comportamento do atleta. O atleta ele treina um ano inteiro para poder baixar o tempo dele em alguns milésimos de segundo. Sim. Então, assim, o nível de comprometimento que ele tem para poder alcançar uma marca que às vezes é até imperceptível. Só um supercomputador, por exemplo, que consegue medir quando um nadador bate ali na chegada, ou quando um corredor, né, um velocista chega ali na reta final. Você precisa de um supercomputador ali com a máquina para tirar a foto ali em frames ali de milésimos de segundo para você definir isso. E olha o esforço que ele faz. Às vezes o atleta passa ali 3, 4 anos ali treinando para uma Olimpíadas para poder melhorar a marca dele em 1 milésimo de segundo. E eu gosto muito de olhar para isso, porque eu acho assim, o esporte, não só o esporte de alto rendimento, né, a natação, a corrida, a gente falou aqui agora, o futebol também, a gente vê muito isso, né, os atletas ali, às vezes, no seu nível máximo ali, né, de entrega física, psicológica também, porque é óbvio que tem que ter ali um esforço, né, mental e físico muito grande para você poder atingir esses resultados. E eu sempre achei que o esporte é um grande exemplo para gestão e para pessoas que querem trabalhar com gestão. Sim. Eu não sei se é uma coisa empírica minha também, mas assim, observe para você ver pessoas que gostam, que acompanham o esporte muitas das vezes, ou até que competem, elas têm isso dentro delas já, parece que já é nativo. Enquanto que muitas das vezes as pessoas que relegam um pouco isso aí, às vezes nem dão tanta importância para isso, para essa questão para essa questão da competição e a questão de você estar ali sempre melhorando os seus próprios índices. É aquela velha história de você ser uma versão melhor de si mesmo. Uhum. Na verdade, essa questão leva muito para os treinamentos, né? Porque o treinamento, a princípio, ele vem com 3 objetivos. Ou eu estou adquirindo um conhecimento a mais, ou eu estou aprendendo uma habilidade técnica que eu não tinha, ou eu estou aprendendo e desenvolvendo uma habilidade comportamental. Hoje, os treinamentos que causam um grande impacto, normalmente, ele vem sim, trazendo um conhecimento e uma área técnica, mas ele vem trazendo essa mudança comportamental. O treinamento da mudança comportamental, ele não é um treinamento, por exemplo, esse treinamento que a gente realizou sábado, ele foi de 8 horas. Ele é maravilhoso. Com certeza, hoje, essas 51 mulheres, elas chegaram no seu ambiente de trabalho diferente, animadas, com uma nova visão, mas ele é um estímulo. Ele é um estímulo. Então, se nós queremos continuar esse estímulo, nós precisamos dar mais estímulos e acompanhar resultados. Por quê? Porque se elas ficarem, por exemplo, só animadas agora e ao longo dos dias ninguém for continuar esse reforço, vamos dizer, esse estímulo, a tendência do cérebro, isso a neurociência explica, é voltar para o ambiente de conforto.
né? É igual quando você vai para academia. Se você não se colocar estímulos para que você fique lá pelo menos 3 meses, 6 meses, para que de fato, quando você faltar, você sentir falta, a tendência do seu corpo é querer sempre te dar uma história, um argumento, para que você volte para a zona de conforto. Então, um treinamento hoje bem trabalhado, ele é um treinamento que vai dar estímulos ao longo do tempo, pelo menos 3 meses, com encontros quinzenais, ou semanais, ou semestral, ou de um ano. Eu acredito muito nisso, para que a gente possa, de fato, dar vários estímulos e acompanhar esse processo de resultados para que a gente tenha melhoria de performance. E aí sim, é disciplina, é rotina, é repetição, para que a gente possa incentivá-los a, olha, você mudou, você está fora da sua zona de conforto, mas olha, está dando esse processo positivo, viu que legal? Olha, está dando esse processo positivo. E aí a gente vai, quando ele percebe, depois de 6 meses, ele vai olhar para trás e vai falar, olha o caminho que eu percorri, eu não quero mais ficar lá. E aí já se tornou um hábito. E aquilo que se torna hábito, a gente leva para um novo patamar daí positivo, né? É verdade. Ô Fábio, passa aqui pro próximo. Vamos falar um pouquinho aqui Vamos falar um pouquinho de ensino. Essa semana passada foi Dia dos Professores, né? Aliás, né, parabéns, né? Parabéns Pra para nós. né? Para nós, né? E a gente sabe, a gente estava comentando ali, antes da gente começar a gravar, né? Que a educação, ela transforma. A educação, ela move montanhas. Ela é capaz de transformar qualquer pessoa, qualquer negócio. Eu particularmente sou muito entusiasmado com a docência e com esse ambiente acadêmico exatamente por conta disso, porque primeiro que tudo que eu construí exatamente com base nisso, né? Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas quando eu estava na Eletrobras, eu apresentei um projeto para eles. É uma história lá que começou com uma fiscalização da ANEEL. Então, eles vieram em Rondônia, apontaram ali uma série de não conformidades. Na época era o processo de indenização por danos elétricos. E daí eles me chamaram para mim poder montar um plano de ação para corrigir essas não conformidades. Daí eu apresentei esse projeto e depois esse projeto foi aprovado no âmbito da Ceron, que era Eletrobras Distribuição Rondônia. E depois, eu estava até numa reunião aqui em Paraná. Assim, são aquelas coisas assim que acontecem que você não sabe nem como explicar. E eu recebi um telefonema da engenheira Sueli, ela era a diretora de operação da CEAL, que é a empresa de distribuição de energia lá do Alagoas, que também fazia parte do grupo Eletrobras. E daí ela falou comigo que as outras empresas também estavam passando por problemas semelhantes, me convidou para ir para uma reunião no Acre, onde ia ter representantes ali de várias empresas, né, de distribuição da Eletrobras, o grupo todo ali estava ali. Na época eram 6 distribuidoras, era Rondônia, Acre, Boa Vista em Roraima, aí tinha mais ainda a própria Ceron, a Cepisa e a CEAL. Então eram 6 distribuidoras. E na época eu lembro que eu cheguei lá, eu apresentei para eles o projeto, eles gostaram, e eu lembro que eu nem cheguei de lá mesmo, a gente já foi para Brasília. Daí a gente apresentou o projeto lá para a diretoria aprovou, e eu fui implantar isso aí nas 6 empresas. E eu conheci um camarada na época, era um dos diretores da Eletrobras, era José Ailton o nome dele. E um dia ele perguntou para mim se eu tinha faculdade. Eu falei para ele que não. Eu falei assim, não, eu passei no concurso agora há pouco, minha esposa está fazendo odontologia, a gente ainda está começando, né? Então não dá para poder fazer as 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu lembro que ele só falou para mim assim, não, tá bom meu filho, pode deixar que eu vou resolver isso aí para você. Passou 2 semanas e ele me mandou um e-mail para mim, e eu estava ali, nesse e-mail tinha uma bolsa integral para mim poder fazer o curso de Direito. Nossa. Então, quando eu falo assim para as pessoas que a educação transforma e ela te traz oportunidades, é exatamente isso. Primeiro porque eu não tinha a responsabilidade de fazer o que eu fiz.
Mas a oportunidade surgiu, eu fui lá, peguei aquilo e fiz. E eu não fiz com a pretensão de ganhar algo em troca. Eu fiz porque eu queria contribuir com a empresa que eu trabalhava. Sim. E isso me trouxe a oportunidade depois, de ganhar uma bolsa, concluir o curso de Direito, e daí tudo isso aí que aconteceu na minha vida depois. Então, assim, quando eu falo para as pessoas que a educação ela transforma, ela muda, e que você pode sim conquistar muitas coisas através da educação, eu sou a prova viva disso. A gente estava falando aqui do NET, até esses dias a gente fez uma reunião, Sim. a gente conseguiu reunir esse time de professores, são 10 professores, gente de muita bagagem, de experiência, e a ideia de você levar isso, né, para os alunos, essa vivência prática do dia a dia, é você ter ali, a gente está criando ali um programa de formação contínua, onde a gente vai ter a oportunidade ali de você ter aulas com advogados, com contadores, com gestores, e isso aí para o profissional que está na área, para aquele camarada que está tentando desenvolver ou melhorar esses processos dentro da sua empresa, ou lidar com esses desafios, né, dentro ali do teu negócio, dentro ali da gestão, né, isso daí é fundamental. Essa troca de experiência, esse networking, né? E para mim, assim, foi motivo de muita alegria ter vocês nesse projeto, porque a gente conhece o trabalho de vocês e sabe o tanto que a professora Márcia e o professor Leandro pode contribuir com esse projeto, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre o que vocês têm em mente, o que vocês querem levar para esses alunos, né? Se vocês puderem destrinchar isso aí para a galera aí que está assistindo a gente. Bem, eu acho que uma coisa importante que a gente precisa levar para pessoas é algumas ferramentas, né, a qual as pessoas podem desenvolver melhor suas atividades. Mas quando a gente leva essas ferramentas, a gente precisa deixar claro para que serve. Porque assim, ferramenta por ferramenta, você abre a internet e você acha todas elas. Só que como usar? Para que serve? Qual que é melhor? Qual que é o intuito? Então a gente quer trazer ferramentas que possam ajudar no dia a dia das organizações, né, para que cada indivíduo, cada profissional possa usar da maneira que mais vai trazer resultados. Uma ferramenta que serve para uma empresa pode não servir para outra, mas as pessoas que estão envolvidas nos processos do dia a dia, que vão utilizar essas ferramentas de gestão, ferramentas administrativas, elas precisam entender o porquê daquela ferramenta, porque que elas existem. E a intenção é trazer essas ferramentas, mostrar como é que funciona, mas principalmente mostrar o que se ganha com isso tudo, né? A produtividade que se ganha, a rentabilidade que se ganha, o profissionalismo dessa pessoa, principalmente para trabalhar com suas equipes. Então, esse, na minha intenção, é o grande diferencial que eu quero trazer, né, com esses cursos, com essas gravações. Ai, primeiro, obrigada pela oportunidade, né? Porque eu já tô assim cheia de ideias para essas aulas, porque imagina você poder, né, uma vez por mês ir ali e falar sobre um assunto relevante, né? No meu caso, trabalhar, por exemplo, com ferramentas de liderança, trabalhar com ferramentas de gestão de equipes, né? Trabalhar com ferramentas de comunicação alinhada para engajamento. Eu penso que o céu é o limite, né? Tanto para a gente poder entregar dentro do NET, como para outros cursos de curta duração que a gente possa colocar ali e que de fato vai atender de uma forma muito prática as demandas do mercado, né? A gente traz a ferramenta associada à teoria, mas a gente já traz ela muito aplicável, muito direcionada para aquilo que eles estão vivendo no momento, porque eles já estão no mercado de trabalho, eles já estão sentindo essas dores, né, de querer agir, querer resolver um problema e não ter bagagem, não ter ferramenta para poder aplicar isso. Então a gente
conseguir levar isso e a magia da internet, né, para um grupo que muitas vezes é um grupo muito heterogêneo, né, diverso, que está em diversas realidades, diversas épocas da vida também, é fantástico, né? É muito interessante todas as possibilidades que o NET vai trazer para a gente. E a gente está falando de um negócio que é você dialogar com esses profissionais e com professores que têm a vivência, têm a experiência e que já fizeram isso em muitas outras empresas. Então você tem ali a oportunidade ali de você estar discutindo com alguém que está implementando o que você quer implementar, ou que já passou pelo problema que você está passando, ou que já ajudou a resolver esse problema em outra empresa. Então, assim, é muito importante a gente colocar e juntar tudo isso dentro do mesmo pacote, né? Formatar tudo isso e entregar para o profissional, né? Você vai criar ali um fórum permanente ali de discussão, de debate, de aprendizagem. E assim, é por isso que eu aposto muito no projeto, porque eu tenho certeza que isso daí vai ser um sucesso absoluto. A gente vai criar uma proximidade com esses profissionais, com esses alunos, que vai criar um vínculo ali, um network ali muito grande. É um projeto muito arrojado. E a gente está falando de algo que está sendo construído e que está sendo embalado aqui dentro de Rondônia. A gente está falando de Paraná, de Rondônia. A gente costuma importar essas soluções de fora, a gente costuma comprar e adquirir esses cursos de empresas que estão em outros estados, que vivem outras realidades diferentes. E a gente está falando de profissionais que são daqui, que convivem e conhecem a nossa realidade de mercado, as nossas especificidades e as questões que impactam a nossa região. Então, isso aí não tem preço, cara. Isso aí é um troço assim, muito bacana, é muito bacana. E eu tenho certeza que vai dar certo. Não só pela qualidade desse grupo que está aí, desses profissionais que estão vindo com a gente, mas principalmente por conta do projeto, por conta do entusiasmo que a gente vê de cada um, né? Nas propostas, nas ideias, né? Nos cursos que podem surgir a partir daí. A gente está falando aí de realmente uma coisa que a gente pode estar diante de algo que realmente não tem limite. A gente pode estar falando aqui de algo que pode ser bastante transformador, né, na carreira, na vida de muitas pessoas. A ideia é trazer o suprassumo, né, das grandes necessidades, das grandes situações, né, e trazer justamente para um debate, né, para uma visão atual, né, e até uma questão de visão além do alcance, né, uma visão futurista de tudo isso, né? O que eu preciso entender agora, buscar agora desenvolver a temática para que se consiga alçar outros voos, né? Sim, e ainda tem a comunidade que está sendo criada, né? Não é só o diálogo desses alunos, desses profissionais com os professores. Sim. É também a oportunidade que você tem de estar dentro de uma comunidade com outros profissionais que atuam na mesma área que você e você está trocando experiências e vivências com eles também. Então, isso daí realmente é muito... Essa questão da comunidade é uma coisa muito interessante, porque quando a gente quer algo... eu vi uma frase que eu trouxe para mim: a gente precisa, de forma assertiva, escolher as mesas nas quais a gente se senta. E a comunidade que está se criando com o NET, ele é isso, né? Porque eu vou estar junto com pessoas que pensam e querem coisas complementares, parecidas, e nós vamos estar juntos produzindo algo a mais, né? Porque quando... eu não vou lá para ensinar, eu vou lá para compartilhar e eu aprendo muito com eles. Então, quando a gente troca essas vivências, essas experiências, o que se soma ali e os resultados que a gente tem ali são potencializados, né? Então, essa comunidade, ela vai ser muito rica, porque cada um traz o seu ponto de vista, aliado a uma condução que é desses professores, mas com experiências riquíssimas de todos esses alunos. Então, uma comunidade assim, ela leva para resultados que são muito maiores do que se a gente estivesse sozinho, só estudando sozinho, né? Ela potencializa experiências, ela potencializa resultados, ela potencializa esse network que leva para... você
igual você falou com relação a você, eu não sei nem como que eu cheguei lá, eu estava numa reunião. Sim, porque é conversar com as pessoas certas, é estar no momento certo, com a ideia certa. Né? Então, isso é potencializado por meio das mesas onde a gente se senta. E o NET é uma ótima mesa para se sentar. Essa frase que você falou é forte, hein? Inclusive, tem estudos que dizem, né, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Isso. E realmente, quando você se aproxima de pessoas que estão num nível maior do que o teu, né, ou que estão buscando interesses, né, buscando aprimorar, buscando crescimento, né, automaticamente você também assume essa postura e aí você também começa a crescer junto com eles. Eu particularmente acredito muito nisso. Né? Perfeito. Para a gente poder estudar, para a gente ter motivação, porque não é fácil muitas vezes você tá 8, 9 horas da noite depois de um dia de trabalho estudando. Mas se você vê nessa comunidade todo mundo fazendo isso passa a ser o seu normal. E aí você consegue fazer isso com muito mais facilidade do que se tivesse todo mundo ao seu lado festando, ou dormindo, ou descansando, e só você estudando. Fica muito mais pesado. A ideia é de que um motiva o outro, né? Pô, se o outro tá conseguindo, eu vou lá fazer também, né? Pega na mão do outro e vai de alguma forma melhorando se qualificando ou buscando esse network, né? Eu acho que é interessante também essa ideia de compartilhamento de ideias divergentes, né? A gente entender que as ideias opostas ou ideias um pouco diferentes da nossa também é um crescimento, também é uma busca de autoridade sobre o assunto, porque você passa a refletir e conhecer outras perspectivas, né? Claro, claro que sim. Ô Fábio, coloca o próximo aí pra gente, porque eu queria que vocês dessem uma palhinha pra gente, que isso aqui é um assunto fundamental. Eu acho que é a solução para tudo hoje, né? Qualquer problema que tem na empresa, basicamente, soluciona com venda. Isso eu acho que é fato, né? Pode estar passando pelo problema que for. Se estiver vendendo, né? Se estiver faturando alto, né? Com certeza você tem mais chance, né? De você sair de qualquer situação. E eu sei o quanto que é desafiador você montar times de vendas. Eu acho que isso é um dos principais desafios das empresas hoje, de um modo em geral, em qualquer setor, seja em qualquer segmento hoje. Ter um time de vendas, montar um time de vendas é sempre um grande desafio. Na verdade, assim, o que a gente percebe é que há vários mitos com relação a vendas, né? Até quando a gente está fazendo o processo de recrutamento e seleção, muitas vezes você já vai ter aquele que vai falar assim, eu não gosto de vender. Ou o outro fala assim, nossa, eu amo vender. Então, a gente já começa, quando a gente está trabalhando com os times de vendas, mostrando para eles que, na verdade, ou trabalhando com times que a gente quer que venda, mesmo que seja uma venda indireta, como no caso a gente estava no treinamento de secretárias de sucesso, né? A gente mostra que todo mundo vende. Na verdade, hoje, qualquer profissional em qualquer área, ele tem que vender. Ele tem que vender uma ideia, ele tem que vender uma postura, um conhecimento, um serviço, né, um produto. Então, independente de qual área que você atua hoje, você é vendedor. Você vende a sua ideia, o seu trabalho. Né? Então, a gente já começa desmistificando isso. Hoje, você não pode assumir uma postura de eu não sou vendedor, porque senão você nem trilha a sua trilha de carreira bem-sucedida. E aí nós começamos, quando a gente vai montar times de vendas, a gente vai muito pelo que é o propósito dele. Qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? Como esse trabalho onde você pode fazer isso, que é muito legal da venda, muitas vezes ele pode
fazer a meta acima da até proposta pela empresa, porque ele vai ganhar mais, onde você quer chegar com isso? Então a gente faz brilhar o olho dele, porque quando a gente tem alguém querendo, aí fica mais fácil ensinar técnica, oratória, porque tudo isso é aprendível, vamos dizer, né? Então a gente começa buscando o porquê dele. Quando a gente começa pelo porquê, o como fica mais fácil. Né? E por que que isso brilha tanto o olho das empresas? Porque nós temos gestores que são imediatistas. E quer coisa mais imediatista do que você ver quanto faturou hoje e que isso já vai entrar amanhã, né, na sua conta? Então, isso brilha o olho mesmo. E a gente começando por aí, fazendo com que esse dinheiro entre no caixa, fica mais fácil arrumar a casa em outros processos também. Né, Leandro? É um conjunto de situações, né? Quando a gente fala vendas, não depende única e exclusivamente somente do vendedor, aquele que aborda o cliente. Mas ele é uma peça fundamental porque ele é a cara da empresa. Então, a forma com que ele se apresenta para o cliente, a forma com que ele expõe o produto, que ele vai fazer a negociação, que ele vai buscar uma decisão de compra do seu cliente, precisa ser bem realizada, bem feita. Porque se eu quero vender para esse cliente novamente, eu vou ter que fidelizá-lo, né? Ou vou ter que convencê-lo que o seu produto tem mais vantagens do que o outro concorrente. E a vantagem nem sempre é preço. A vantagem pode ser qualidade, a vantagem pode ser atendimento, rapidez de entrega, um universo de situações que podem vender esse produto ou serviço de uma forma bem consistente. Então, o grande fator de um vendedor é o quanto ele se prepara para a venda. Né? O se preparar para a venda tem a ver com, a Márcia falou, oratória, o comportamento, postura, mas também conhecer do produto que está vendendo ou do serviço que está vendendo e da empresa a qual ele está defendendo para o momento. Porque eu vejo muitos vendedores que até sabem bem do produto, sabem do tipo do negócio e tal, mas quando ele vai falar sobre a empresa a qual ele está representando, ele não sabe nada sobre a empresa. E para um grande comprador, para um grande cliente, ele quer entender a procedência do seu produto, do seu serviço, se o relacionamento que eles têm com esse fornecedor é de alguma forma confiável ou não. Tanto isso faz uma segurança para o negócio, uma segurança comercial. E diante de tantas situações que a gente enxerga aí de golpes, né, de produtos não entregues, principalmente na indústria, de prazos que não se cumprem, então é um risco muito grande. Então o vendedor é aquela pessoa que tem que estar preparado para criar um relacionamento com o cliente, mas também saber o que está fazendo. Ele não precisa saber o nome das 5.000 peças, 5.000 produtos, mas aquele que é principal, o chamado 80-20, ele tem que saber. Ele tem que ter as prioridades, né? Todas as empresas têm produtos ou serviços prioritários. Isso faz um bom vendedor. Só que, de qualquer forma, um bom vendedor também se faz com uma boa liderança. Se a equipe de vendas não tiver uma liderança que é proativa, incentivadora, que mostra os caminhos, que levanta a equipe, geralmente você não tem respostas duradouras de venda. Você vende bem um mês e os outros 5, 6 meses você não vende bem. Né? Bate palma para uma grande venda que você tem, mas quando você não vende tão bem, o pessoal te detona, né? Então precisa ter uma estrutura que suporta esse vendedor, que suporta essa equipe de venda com bons líderes de venda. E o que a gente enxerga muitas vezes? O líder disputando a venda com a equipe. Uhum. Né? Aí destrói. Então ele está competindo com a própria equipe. Porque geralmente as empresas escolhem muito mal e colocam um bom vendedor como chefe, como líder de vendas. O cara vende muito bem, mas nem sempre ele é um bom condutor de equipe,
Porque o bom condutor de equipe, né, aquela pessoa, ela une. Ele tem que ficar no bastidor, mas ele sempre brilhou. Ele não aparece muito, né? Ele fica lá costurando a equipe, né? Dando suporte à equipe, incentivando a equipe, dando orientações, né? E o que a gente enxerga no dia a dia é uma pessoa que está disputando a atenção do dono da empresa ou do grande líder lá, de que ele é melhor que o vendedor dele. Então, de alguma forma, ele já está deixando de ser um bom líder. A competição tem que existir entre os vendedores e não do líder com o vendedor. E uma competição complementar, não é uma competição, vou ganhar assim e você não. Porque assim, um outro ponto interessante que você me fez lembrar é o seguinte: quando as empresas elaboram algumas metas de vendas, elas esquecem que eu preciso ter metas para a equipe também. Coloca meta individual, então assim, logicamente, você cria uma disputa desenfreada entre eles. Uma canibalização. Um quer roubar o cliente do outro, a região do outro e tal. Então, algumas empresas que já se tocaram disso, elas criam metas individuais, metas de equipe e a meta da empresa. E pagam proporcionalmente comissões no atingimento dessas 3 metas. Sim. Porque tem empresas que vendem e não tem lucratividade nenhuma, porque as vendas estão enormes, boas, mas a lucratividade ou a margem de lucro, que é o mais importante, geralmente é prejudicada. E aí, assim, só para complementar, uma coisa muito interessante sobre essa questão, até para a gente desmistificar, é que o vendedor tem que ser falador. O vendedor não tem que ser falador. O vendedor ele tem que ter, sim, técnica de oratória, mas ele tem que gostar de ouvir pessoas e saber fazer as perguntas certas. Vendedor é aquele que vai ouvir o outro para entender, porque nós, como seres humanos, para a gente compra por 2 motivos. Ou eu estou resolvendo uma dor que eu tenho, ou eu estou adquirindo um desejo, né? Eu estou realizando um desejo. Esse vendedor, ele pode vender o mesmo copo de água com motivos diferentes para pessoas diferentes. Uma delas quer o copo de água porque ela precisa tomar mais água, já que ela está com problema nos rins, está tendo infecção. E a outra porque esse copo é muito bonito e vai me dar um status. Eu acho muito legal quando eu apareço tomando um copo, tomando água num copo chique. E aí, o que esse vendedor precisa? Ele precisa descobrir isso. Ele não tem que só falar do copo, ele não tem que falar nada de técnico, ele tem que ouvir. Então, hoje, o que a gente também ensina muito é escute mais e faça as perguntas certas, para que você, de fato, consiga atingir o objetivo, que é realizar o desejo daquela pessoa ou eliminar a dor que ela está no momento, né? Então, isso para a gente hoje tem dado bastante resultado nos treinamentos. Você estava falando sobre a questão da postura, né, do vendedor. Eu, se eu não fosse advogado, eu acho que eu seria vendedor. Você é vendedor, Hudson? Eu seria vendedor, porque... primeiro porque eu sempre enxerguei a advocacia como um negócio. Então, desde muito cedo, eu compreendi que eu só ia virar esse jogo se eu aprendesse a vender o meu serviço. Sim. Porque se eu ficasse lá atrás do balcão, sentado atrás da mesa, as pessoas não iam bater na porta do meu escritório. Até porque já tinham outros profissionais com muito mais tempo de mercado, com muito mais tempo de experiência do que eu quando eu entrei. É sempre assim. Você sempre vem depois de alguém. Sim. Né? E as pessoas às vezes se esquecem disso. Eu estou chegando agora, mas já tem outros que estão lá há mais tempo. E como é que você vira esse jogo? É quando você aprende a ser disruptivo. É quando você começa a romper essas barreiras. Né? Tem gente que fala que isso daí é a questão da permissão, né? Uhum. E aí você vai ganhando permissão para você poder ir acessando espaços onde você antes não acessava. Sim. Isso você faz conquistando confiança, transmitindo autoridade, né? Fazendo o posicionamento, né, da tua marca pessoal.
E, e eu vi você falando aí sobre a questão do vendedor, e basicamente eu acho que um dos principais traços é a ambição, isso olhando do meu ponto de vista. Quem não tem ambição não consegue vender, porque é aquilo que tu falou. Se você se você não visualiza ali na tua atividade, nas tuas metas de venda todos os meses, a maneira de você atingir as coisas que você, né, os teus sonhos, os teus objetivos pessoais, então fica muito difícil de você performar. Exatamente. Porque o vendedor, ele é meio que motivado a isso. Né? E você falou uma coisa aí que é interessante, é difícil você manter o camarada sempre motivado. Às vezes a pessoa entra, eu costumo dizer que você tem colaboradores que são cometas e tem colaboradores que são estrelas. Eu particularmente prefiro aqueles que são estrela, porque ele vai e ele brilha por mais tempo. Com certeza. O cometa não. Ele tem um brilho intenso, mas ele passa muito rápido e ele logo se apaga. Então esse tipo de pessoa, ele normalmente ele não tem ele acaba não ficando muito tempo com você. Ele pode até performar muito bem, mas ele fica um período de tempo muito curto. E aí quando você menos imagina que não, ele se desmotivou, ele se apagou, literalmente, e ele te deixa. Mas essa questão da ambição, eu acho que é uma questão fundamental. O Leandro falou da questão do conhecimento do produto. É incrível como que pessoas que não conhecem, né, sobre o que vendem, que não conhecem a história da empresa, né, como é que vai vender. Aliás, eu tenho uma coisa comigo, eu acho que ninguém compra de você antes de te conhecer, pelo menos não no setor de serviço. Exatamente. Primeiro Sim. a pessoa vai te conhecer. Né? Não tem como a pessoa comprar o teu serviço sem ela conhecer você primeiro. Então evidente que para você apresentar o serviço, você tem que conhecer da empresa, você tem que conhecer a história dela, você tem que conhecer quais são os valores, né? Quais são o que é o que a empresa faz, qual é o objetivo dela, quais são as dores que ela resolve, né? O que é o meu produto, para que ele serve, onde que eu aplico, como que eu uso isso. Outro Pra passar ponto confiança também, né? tem um outro ponto ali também que você colocou também que eu também acho muito muito válido, é a questão de o profissional que ele não só ele conhece sobre o produto, ele conhece sobre a empresa, ele tem a ambição, né? Mas ele tem a disciplina. A disciplina é muito importante. Eu falo muito isso aqui com os meninos aqui, que a gente tem aqui o nosso time comercial, falo muito com eles sobre isso. A volumetria é o que você consegue, né, fazer com que você consiga os resultados que você está buscando. Normalmente você já tem essas métricas muito bem desenhadas, né? Se você começa desenhando ali o teu planejamento lá, já calculando se eu tenho que ter X de faturamento, mas com quantos contratos eu tenho que fechar para chegar naquele X, com quantas pessoas eu tenho que fazer reuniões ou agendamentos, né? Com quantas pessoas, com quantos decisores eu tenho que ligar e para quantas empresas eu tenho que fazer o contato. Então, isso daí é um funil. Sim. Sim. Isso daí é um funil. Quando você tem isso aí bem metrificado, né? Você tem uma chance maior de você conseguir alcançar esses resultados, porque daí você parte ali de uma ideia, né, que você não construiu aquilo ali do acaso. Opa, não, peraí, eu pensei nisso aqui. Sim. Eu sei que se eu conversar com 10 pessoas hoje, eu vou agendar com 3 pessoas vão se interessar pelo meu produto ou pelo meu serviço, eu vou fazer 2 reuniões, eu vou fechar um contrato e eu vou faturar X. Exato. Né? E para isso, ele tem que ter a disciplina aliada a uma resiliência muito grande. Porque se for uma pessoa, por exemplo, a gente tem uma geração que está vindo aí, que a gente tem que dedicar muito mais tempo trabalhando essa geração, porque eles têm uma capacidade de desabar com o não que é muito grande, né? Então, você acabou de falar, então eu tenho que falar com 10 no funil, né? E no final eu vou lá, o que de fato vai ficar é 1.
Agora você imagina aquele que foi em 3, tendo a certeza já que ele ia fechar com esses 3, porque ele falou muito bem, porque ele vendeu muito bem, e aí ele recebe um não desses 3, ou de 2 deles, e isso já desmotiva, já faz com que ele se questione um monte de coisa. Acabou. Entendeu? Então ele precisa ter disciplina e ele precisa ter constância, né? Para que, sabendo que o volume que ele vai alcançar não é o volume que ele de fato vai realizar e fechar negócio, e sabendo que esses nãos, eles vão ser parte de um processo onde ele vai aprender a argumentar melhor, a ouvir mais, a colocar a fala certa no momento certo, a entender o que aquela pessoa de fato precisa e oferecer soluções. Então, ele, com cada não, ele vai aprendendo. Então, você poder falar para o seu time e trabalhar esse comportamento de disciplina e resiliência é o que vai causar essa volumetria. Exato. Esses dias eu vi uma entrevista do Kaká e ele falou o seguinte, que um jogador de futebol são 2 tempos de 45 minutos e um jogador de futebol fica em média apenas 2 minutos com a bola. Então ele entendeu que ele tinha que aprender a jogar sem a bola, porque o período que ele ficava com a bola era menos de 3% do período total de jogo. Quando a gente traz isso aí para dentro do exemplo que a gente está colocando aqui da venda, é exatamente isso aí que você falou, Márcia. Porque dentro de um universo de 10 ligações, você vai ouvir em média 8 nãos. Mas você tem que entender E é normal. que é normal. O processo é assim mesmo. Até porque você falou uma outra coisa também que eu gostei bastante. As pessoas não compram pelos seus motivos. Elas compram pelos motivos dela. Com certeza. Você precisa resolver o problema da pessoa. Então o vendedor ele precisa ter conseguir enxergar ou descobrir através da fala, da observação, do entendimento ou da pergunta qual que é o problema que o cliente tem, qual que é uma primeira venda, o que ele quer resolver, né? Qual o produto que falta, qual o serviço que ele necessita. Então, é um conjunto de situações que vai fazer com que ele seja mais assertivo ou menos assertivo. E não levar isso para o pessoal, como a Márcia falou, essa nova geração leva muito para o pessoal. Recebe um não, tá dando um pito. É como se a mãe tivesse lá dando um castigo por causa daquilo. Então, é um comportamento que precisa ser trabalhado, que precisa ser de alguma forma precisa dimensionado. ser mais forte emocionalmente, né? E uma coisa importante nisso tudo, nós falamos agora há pouco de educação, o vendedor precisa estudar. É verdade. Ele precisa buscar conhecimento, conhecer mais sobre a sua área, conhecer mais de que forma ele vai utilizar a persuasão, de que forma que ele vai trabalhar seu marketing pessoal, conhecer um pouco mais sobre pessoas, como conversar com pessoas. Então, é uma constante, é uma profissão. É uma bela profissão, mas ele se torna belo quando você tem todo esse conjunto de conhecimentos, de habilidades, né, de feeling para isso. E geralmente as pessoas não nascem vendedores, elas se criam, elas se desenvolvem, então aprendem, né? Aprendem, né? Então a gente fala assim, não, eu nasci para isso, mas todos nós temos uma pontinha de vendedor com a gente, né? Então, alguns trabalham melhor tudo isso, outros trabalham menos. Quem trabalha melhor, quem busca conhecimento, se desenvolver. Claro, tem alguns que têm mais facilidade ou menos facilidade, mas essa constância faz com que ele seja um grande vendedor. Eu tenho uma grande equipe de vendas também, com as empresas apostando nesse crescimento, nessa educação, nesse fortalecimento dessa equipe. Tem uma coisa que a gente fala muito aqui também sobre a questão da proposta irresistível. Para você criar uma proposta irresistível, você não tem que oferecer o que você quer. Você não tem que oferecer o teu produto que está na prateleira. Você tem que perguntar para o cliente, compreender, captar dentro da resposta dele o que ele precisa, e aí sim, você vai lá e leva a proposta para ele. E você faz ele entender
que ele está adquirindo exatamente aquilo que ele precisa. É como se você tivesse que trabalhar primeiro um nível ali de conscientização primeiro, antes de você fazer a oferta da venda. Porque se eu pegar um telefone aqui agora e ligar para você e te oferecer um serviço, provavelmente você vai dizer não mesmo. Sim. Agora, se de repente eu pego o telefone, eu ligo para você, eu te faço uma série de perguntas, eu descubro os problemas que você está tendo, ou às vezes eu até crio eles, porque você tem situações que a pessoa nem sabe que tem aquele problema. Sim. E às vezes ali dentro de uma conversa, o vendedor que é bom, ele desperta isso na pessoa. Porque ele faz ali a pessoa entender, é uma questão de descoberta mesmo. A pessoa entende que tem um problema a partir daquele momento, que ela não sabia que tinha antes. Perfeito. Isso aí. E aí quando você vai trabalhando isso, né? Por isso que você falou ali, eu acho que é bastante assertivo isso aí. Vender não se trata de falar, e sim de perguntar. De perguntar. E aí, quando você vai fazendo as perguntas certas, você vai entendendo o que está acontecendo, né? Aí você fala, opa, peraí, eu te escutei, né? Pera só um instantinho aí, que eu acho que eu tenho um negócio aqui que resolve isso aí para você. É como se fosse num passe de mágica, você vai lá e traz a oferta para cima da mesa, e aí a chance, né, que você tem de fechar o negócio aumenta muito mais, porque você criou um nível de consciência bem maior na cabeça de quem está, né, na cabeça de quem está te comprando. E às vezes ele compra sem perceber, às vezes ele compra, é como se você não precisasse vender. Ele chega à conclusão que ele precisa do teu trabalho, do teu serviço, ou do teu produto. Exato. Bom, esse tema aqui, na verdade aqui é mais uma questão de orientação mesmo. Quem que pode administrar? Eu vejo, por exemplo, a atuação do Conselho Regional de Administração, as fiscalizações que eles fazem, eu vejo que as pessoas têm muita dúvida com relação a isso aqui. Eu acho que ninguém é melhor que vocês para responder essa pergunta. Quem que pode administrar? Administrador, né? Administrar é para administrador, e o conselho, ele frisa bastante isso, principalmente se você vai assinar, né, por uma área técnica da administração dentro de uma empresa. Por que muitas vezes as pessoas têm dúvidas com relação a isso? Porque normalmente não precisa-se de alguém assinando para falar assim, olha, essa empresa está sendo gerida por um administrador. Caso isso ocorra, por exemplo, você vai participar de um processo onde precisa provar que há uma administração ali, aí nós precisamos ter a caneta do administrador, né? E isso faz com que muitas pessoas se enganem, né? Eu já ouvi assim, não, desculpa, a área do direito é maravilhosa, mas ele era dono de empresa, estava começando a crescer com a empresa, ele falou, não, eu vou fazer direito, porque administrar eu já administro no dia a dia, eu já vi meu pai administrando, eu já sei como é que faz, né, então eu vou fazer direito, porque daí eu vou poder ter uma caneta também com relação a essa área da empresa. Eu acho maravilhoso ele fazer direito, né, mas ele falar que ele já é administrador porque ele observou o pai dele, que também não era, né, então a gente percebe que muitas vezes as empresas, elas estão passando por dificuldades, elas estão quebrando mesmo, né, a porcentagem de empresas que sobrevivem há 5 anos é muito pouco, é menos de 20%, você vai e mostra isso, né, então é justamente por causa dessa falácia, né, de que as pessoas acham que é só mexer com, mas isso é só mexer com papel, a gente organiza ali e fala para as pessoas o que tem que fazer, elas já estão administrando, né. Porque a administração, ela na verdade, tem uma temática muito eclética na formação acadêmica. Você tem uma ideia, nós trabalhamos várias áreas dentro do curso de administração. Um pezinho lá no direito, um pezinho na contabilidade, um pezinho na indústria, processos, economia, política, psicologia, uma infinidade de áreas. Uma interdisciplinaridade muito grande. Uma interdisciplinaridade. Áreas específicas, né? Porque antes da gente chegar numa área específica da administração ou de algum setor dentro de uma empresa, a gente precisa entender todo o contexto. Eu costumava trabalhar a ideia assim com os meus alunos. Quando uma pessoa vai abrir um comércio, ela faz várias coisas ali desde manhã. Ela vai abrir a loja, ela vai preparar a loja, vai começar a atender, vai vender, vai trocar mercadorias, ela faz uma infinidade de situações no mesmo dia. Com várias situações diferentes no mesmo dia. Um momento ela está contratando, outro momento ela está vendendo, outro momento ela está gerenciando, outro momento ela está respondendo, sei lá, um processo judicial, outra situação está trabalhando com uma outra situação, trabalhando com compras, com venda, então é uma dinâmica incrível. Então, de alguma forma, ela tem que ser generalista. E não tem ciúme também? Esse negócio assim, olha, eu sou o dono da minha empresa, quem administra sou eu. Com certeza. Eu não vou dar esse poder para um administrador. Sim. Eu não vou passar essa informação também. Às vezes até para o seu sucessor. Até pro filho, né? Até pro filho. Porque é uma questão de... a pessoa também tem que ter uma renúncia, né? Isso. Renunciar é difícil, né? É porque a gente está lidando com poder. Aí é uma área que a gente estuda na administração também, a própria sociologia, né? E a política. Então, assim, ele vai ter que abrir mão dele tomar decisões, né? Dele poder falar é por aqui ou por ali, né? Qual é o calcanhar de Aquiles agora dos sucessores? Que os pais estão vivendo mais. Antes, uma pessoa abandonava o negócio lá com 50 anos, vou me aposentar, não mexo mais com isso. Agora eu conheço, até eu tenho um cliente recente ali, que o cara tem 80 e tantos anos. E tá lá? E tá lá, e não nem pensa em aposentadoria, tá firme e forte e fazendo exercícios aí que a gente não faz, de tão saudável, né? Ativo, né? Ativíssimo. É incrível isso, né? Então é uma situação porque assim, eu tenho várias gerações, ou se eu contar quantas gerações trabalham numa empresa, eu tenho pelo menos 5 gerações diferentes, com comportamentos, ideias, situações diferentes. E quando eu trato lá na questão da direção, da administração mesmo, eu tenho N possibilidades, N situações. É claro que a administração, ela leva algumas tendências, né? Algumas áreas específicas que algumas pessoas trabalham, né? Ou comercial, ou industrial, até mesmo áreas específicas da empresa que se especializa mais. Mas de uma forma geral, qualquer administrador precisa ter essa amplitude de conhecimentos, mesmo que sejam um pouco mais superficiais,
para não fazer besteira. E para tomar decisões que ele sabe que não vai impactar, por exemplo, eu sou um profissional, eu sou administrador atuando no marketing. Eu preciso entender que uma decisão que eu vou tomar ali no marketing não vai influenciar só o marketing, vai influenciar a produção, vai influenciar a área financeira, vai influenciar a área comercial, né? Então, ele precisa ter essa visão sistêmica de onde vai impactar as ações, os processos, as decisões dele, para que ele possa colaborar e ir junto, e não ficar, muitas vezes, como a gente vê nas empresas, essas brigas de departamento, né? Você falou um ponto interessante, uma das etapas, quando a gente está fazendo ali o planejamento patrimonial e sucessório, principalmente na parte de sucessão de empresas, a gente entra muito nessa questão da governança e como que você faz essa passagem de bastão. Então, normalmente, você tem que colocar ali acordo de sócios, porque de repente você já tem filhos que estão ingressando na sociedade. Às vezes você tem que trabalhar instrumentos como protocolos familiares, e aí é comum você estipular regras, requisitos mínimos que o filho tem que cumprir, ou determinadas etapas que ele tem que passar por elas, para depois assumir determinadas responsabilidades ou posições dentro da empresa. E é interessante porque quando você começa a colocar isso aí, e você começa a discutir isso aí com eles, é como se você estivesse falando assim de algo que fosse alienígena. O cara fala assim, peraí, do que você está falando? Não, aí você tem que chegar lá e explicar, não, peraí, amanhã, daqui a alguns dias, se você passar dessa para outra, às vezes você tem um filho que está distante do teu negócio quilômetros de distância. Principalmente aqui na nossa região, que você tem a questão do agro muito forte, e fazendas que custam milhões e milhões de reais, atividade com um poderio de faturamento enorme, e o filho, ele está completamente alheio, ele não sabe nada do que se passa. E para você construir essa conscientização é complexo, é difícil, porque você precisa, às vezes, demonstrar para ele ali que se ele, como patriarca, ele não toma uma atitude de organizar esse processo ainda em vida, ele pode ter isso aí pode ter um reflexo lá na frente, inclusive desencadeando aquilo que você falou, que são esses conflitos familiares. Ou você tem também uma outra consequência que é muito negativa, que é a dilapidação daquele patrimônio. Exatamente. Porque se tem fase da vida que o patrimônio derrete, eu costumo falar isso aí muito claro, aonde eu falo isso, olha, tem duas coisas que acontecem na tua vida que, assim, a chance de derreter o patrimônio é muito alta. Em divórcios e em sucessões. O falecimento do patriarca normalmente causa prejuízos, né, patrimoniais, assim, que são coisas assim, absurdas. Se a gente for falar, não é só da parte de tributação, não. A gente está falando muitas vezes até de deságio mesmo, porque se você não vai dar continuidade na atividade, vamos imaginar, por exemplo, que o sucessor, ele quer simplesmente ali vender tudo para dividir. Evidente que vai ter um deságio ali muito grande em cima daquilo, fora ainda a parte da tributação. Sim, então é meio que por aí, né? E a questão também tem a ver a seguinte, que tanto o gestor como os sucessores precisam estudar. Só dono de empresa não precisa mais estudar. É aí que mora o perigo, né? Precisa estudar e capacitar. E quando ele faz um curso de administração, um curso de gestão, ele se capacita para essas diferenças, para essas situações que mudam, principalmente na modernidade. Então ele se torna preparado. Então, a administração é para administradores, gestão é para administradores mesmo. O que a gente sabe, assim, que empresários, né, ganham dinheiro, se tornam grandes empresários, pelo trabalho que ele tem, pelo esforço que ele tem. Só que quantas pessoas conseguem fazer isso? Transformar seu negócio em negócio potencial. Então, por que não estudar, se preparar, fazer aquele seu negócio um sabor, né? Deixar saborizado aquele negócio, né? Aquela fonte de renda familiar ou pessoal, né? E olha que bacana, se você já começa a construir aquilo que eu falei lá, os protocolos familiares, aí você já começa a colocar requisitos para que um parente ou um filho seja contratado para trabalhar naquele negócio, você já começa a colocar ali etapas que ele tem que cumprir para ele poder assumir o negócio da família. Até para saber se ele realmente tem essa habilidade, se ele realmente vai absorver isso, ou se de repente tem que contratar uma outra pessoa para fazer isso. Exatamente. O que não pode acontecer, na minha opinião, é aquilo que você falou. Você não tem planejamento nenhum, acontece essa passagem de bastão, e aí você tem ali uma ruptura, porque é muito claro isso, porque a gente não está falando só de fazer uma simples passagem, não, isso aí tem uma quebra de cultura, você tem ali um impacto muito grande ali com fornecedores, ou com clientes, com funcionários, é toda uma estrutura que é abalada, né? Nível de confiança. Nível de confiança tem tudo isso, e até a relação bancária muda. Eu já vi isso na prática, até a relação bancária muda. O patriarca, ele sai do negócio, ou tem um falecimento, até a relação bancária muda. O cara que tinha muito crédito, de uma hora para outra, às vezes pode não ter. Então, assim, você pensar nessas estruturas também é importante. Né? Exatamente. Tem uma cena do filme do Batman, é uma cena simples, talvez passe despercebido para os olhos de muitas pessoas. O pai do Bruce Wayne, que ele ainda é criança, tá levando ele por dentro do trem, que ele construiu uma linha, aí ele vai explicando pro filho que o trem passa por dentro das empresas Wayne. E aí tem uma pergunta interessante que o Bruce Wayne faz pro pai dele. E ele pergunta assim, é o senhor que administra as minhas empresas? E ele fala assim, não, eu não. Isso aí eu deixo na mão de homens que entendem de negócios. Eu sou médico, eu trabalho no hospital. Né? Pouca gente para poder prestar atenção na dimensão que essa frase tem, que resume muito do que a gente falou aqui. Exatamente. A gente deixar as coisas na mão de quem sabe fazer, deixar as coisas na mão de profissionais que têm competência para fazer aquilo ali, e a gente parar às vezes de insistir no erro. Exatamente. Que bom, gostei dessa frase. Né? Já quero assistir o Batman. Bom, gente, eu conversei aqui hoje com a professora Márcia e com o professor Leandro. Cara, foi incrível o bate-papo, gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Gostamos bastante. Pra gente é motivo de muito orgulho ter vocês com a gente, como parceiros, né, também no projeto do NET. A gente sabe do sucesso de vocês e o tanto que vocês têm caminhado para isso aí, né? Eu acho que tudo que está acontecendo com vocês é fruto exatamente desse esforço, da trajetória que vocês construíram. Nada é por acaso. A gente falou muito hoje, né, sobre a lei da semeadura, né? É verdade. E a gente sabe disso aí, né? A gente não colhe antes de plantar. E se vocês estão hoje, né, no nível que vocês estão e fazendo o trabalho que vocês estão fazendo, que vocês já vêm plantando há muito tempo. Perfeito. Eu queria as considerações finais de vocês, antes da gente encerrar. Muito obrigada pelo convite, né? Foi maravilhosa a experiência. Quando você fez alguma coisa pela primeira vez, né? Hoje eu fiz. É muito gostoso a gente poder falar do que a gente gosta. E eu sinto isso muito forte esse semestre, que tudo que a gente faz traz a gente para o momento que a gente está, né? Então, eu sou muito grata por hoje estar aqui conversando com você nessa parceria que a gente está construindo com o NET também, e grata por esse processo todo que a gente está vivendo. Eu acredito que quando a gente une esforços em cima de um propósito, né, que é coerente para todo mundo, fica muito mais legal, fica muito mais prazeroso e a gente se fortalece, né? Então, obrigada, Hudson, obrigada pela oportunidade de a gente falar sobre o que a gente gosta, obrigada por a gente poder trocar ideias e levar ideias que podem se juntar a outras e fazer algo maior. Eu quero agradecer o convite, essa experiência também, para mim a primeira também, mas de que a gente teve a oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre o que é administração, o que é gestão, qual a importância, né, da consultoria, de treinamento, de você buscar conhecimento, de você se preocupar com o estratégico,
do negócio, da empresa, que isso vale ouro, vale muito mais do que um esforço de venda enorme com baixa lucratividade. Então, quando você perguntou se a administração é para administradores, é porque é ele que vai dimensionar e vai dar estrutura a tudo isso de uma forma pensada, planejada, organizada, ou que possa ajudar outras pessoas a fazerem isso. Você é bom numa coisa? Ótimo, eu vou te ajudar a ser bom naquilo que você é bom, vou potencializar isso. Então, essa é uma dinâmica incrível e a qual nós estamos dispostos, né? E também contribuir com o projeto, né? De trazer uma educação, uma fala, até uma mentoria, né, da gestão para quem precisar e está disposto a conversar sobre o assunto. Okay? Agradeço muito a oportunidade. É isso aí. Eu conversei com a professora Márcia e com o professor Leandro. Muito obrigado mais uma vez a presença de vocês. Tem que marcar o próximo, hein? É verdade. Vamos marcar o próximo então. Obrigada. Tá? Gente, obrigado. Muito obrigado. Vamos por aqui. Fábio, passa a conta e fecha a régua.